Olá, olá, eu sou o Luca Oliveira, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para essa aula. Hoje a gente vai conversar sobre as melhores práticas para que você consiga captar pacientes pelo digital e deixar, de uma vez por todas, de depender exclusivamente de indicações. Eu vou abrir, dentro dos próximos minutos, tudo que nós estamos fazendo na nossa operação para estar garantindo resultado em faturamento para os nossos clientes e te mostrar como que você pode aplicar essas boas práticas dentro do teu negócio. Então, vamos lá para a tela do meu computador e começar o conteúdo. De forma muito direta, hoje nós vamos conversar sobre 4 pilares centrais, sendo primeiramente o posicionamento que vocês transmitem dentro dos perfis de vocês, qual que são os funis que a gente vai trabalhar, como que os criativos, ou seja, os teus anúncios estão relacionados a essa estrutura para determinar o resultado que você deseja e qual que vai ser a abordagem que a gente vai ter em cima desses pacientes. Então vamos lá conversando agora sobre o nosso passo um, falando sobre o posicionamento de vocês, que é a primeira coisa que a gente vai precisar ajustar antes de começar a executar os outros pontos. Então, pensem que o tráfego é apenas uma ferramenta que a gente vai utilizar em todo esse sistema para estar conseguindo gerar novas vendas e trazer novos pacientes para dentro do consultório de vocês. O tráfego nada mais é do que um mecanismo que vai levar o nosso usuário do ponto A até o ponto B. E ele vai ser um impulsionador da sua mensagem. E a gente tem que considerar isso tanto no aspecto macro, ou seja, o teu perfil, como que você se apresenta na internet em múltiplos canais, e também no aspecto micro, que é conversando diretamente sobre o nosso anúncio, qual que é a mensagem que a gente comunica nessa peça da nossa campanha. Então, para a gente deixar a casa arrumada, a primeira coisa que nós vamos fazer é fazer um ajuste direto no nosso perfil. Quando a gente fala sobre o nosso perfil do Instagram, muita gente menospreza os pequenos recursos que a gente tem ali dentro, mas basicamente nós vamos ter então a nossa bio, vamos ter o nosso link da bio, vamos ter também os nossos destaques, e também os nossos posts fixados. Veja que sempre que alguém cai dentro do teu perfil, a pessoa vai consumir esses materiais de forma com que ela de fato leia toda a tua página. Então ela vai escanear o teu perfil e se for relevante para ela, ela vai começar a olhar as coisas de maneira mais detalhada. E isso interfere diretamente em como você se posiciona e também como que a gente pode trazer, como que a gente pode fazer para essa pessoa nova que chegou ali no teu perfil de fato se tornar uma possível oportunidade de vendas. Então começando pela nossa bio, aqui a gente vai ter uma conversa bastante direta ao ponto, tá? Esse não é um curso que fala diretamente sobre posicionamento, então eu vou realmente mostrar ali quais são as melhores práticas para que vocês consigam realmente fazer esse setup antes da gente começar a entrar na parte do tráfego, e já garantir ali os primeiros resultados. Então, bem direto ao ponto, o que que hoje eu recomendo para os nossos clientes deixarem nas suas bios? A gente vai então trabalhar com 3 recursos principais. Então o primeiro deles, que a gente pode colocar ali na nossa bio, vai ser a sua promessa de valor. Depois, a gente vai ter uma prova que envolva autoridade e, por fim, uma chamada para ação, para direcionar essa pessoa que decidiu te contratar, decidiu entrar em contato contigo, progredir, né? Como indicar sobre como que essa pessoa deveria progredir. Então, falando sobre a nossa promessa, aqui você vai colocar então uma afirmação forte a respeito do teu serviço. Então, transformamos sorrisos, há X anos na cidade de Curitiba. Ou então a gente pode colocar, nossa missão é fazer você e sua família sorrirem com saúde, eh, e mantendo a qualidade de vida, tá? Só dando alguns exemplos aí um pouquinho mais redundantes. Essa vai ser a nossa promessa de valor. É sempre interessante que vocês consigam colocar um verbo aqui nessa promessa, né, de eu faço, eu garanto, eu prometo, eu transformo, porque é isso que o paciente gosta, é isso que a pessoa está buscando através de um médico ou de um dentista. Quando a gente fala então sobre autoridade, aqui você pode colocar uma prova factual a respeito do teu negócio, então mais de 1.000 implantes dentários realizados ao longo de X anos, ou então consultório 5 estrelas no Google, ou mais de tantos anos aplicando o melhor da odontologia na cidade XPTO, beleza? E por fim, a gente vai colocar então a nossa CTA, que é indicar o que que essa pessoa que caiu ali no teu perfil precisa fazer para entrar em contato. Então agende sua avaliação através do link abaixo, colocar um emojizinho apontando para baixo assim, já está coberta então a tua bio, beleza? Logo depois a gente vai ter o nosso link aqui. Se você não tiver um website, você pode colocar o link direto do WhatsApp, mas eu ainda recomendo que você faça ali um Linktree e coloque então o seu WhatsApp na primeira opção,
o seu site, caso você tenha, e por último o link do seu Google My Negócio para que a pessoa consiga puxar o endereço com facilidade. E lembrando também que isso aqui não está relacionado à bio ou o link da bio, mas dentro do próprio Instagram nós temos recursos ali para fazer o cadastro das suas informações de contato, como o seu telefone, o seu WhatsApp e também colocar o endereço, que é muito interessante, que fica aparecendo numa linha abaixo ali da sua bio, sem que você precise consumir os caracteres, beleza? Quando a gente fala sobre os nossos destaques, aqui, pessoal, vocês vão colocar, então, as seguintes, os seguintes posts, os seguintes stories destacados. Então, a primeira coisa que a gente vai realmente aproveitar muito para falar aqui é a respeito dos procedimentos. Tá? Então aqui é realmente ali o momento em que a gente vai, fazer caixinha de pergunta, explicar a respeito de cada um dos procedimentos, colocar foto de antes e depois e categorizar isso de acordo com cada um dos procedimentos, beleza? Também nós vamos fazer um reforço em respeito do contato e também localização. Então, colocar um destaque ali nomeado de, endereço, agende agora e deixar realmente essas informações muito facilitadas, apesar delas já estarem ali nos recursos nativos do Instagram, vamos colocar aqui também para fazer mais um reforço. E por último, os stories eles são uma ferramenta, de conteúdo muito orgânico e pontual. Então é esperado que as pessoas mostrem o dia a dia delas ali, né, isso que a maior parte das pessoas acaba fazendo com os stories. Vocês vão fazer o mesmo com a rotina do consultório de vocês e também fazer ali um de bastidores. Por que que isso é importante? Aqui, a gente vai então conseguir se aproximar dessas pessoas e já diminuir um pouquinho dessa barreira inicial que o possível paciente tem até ele tomar a decisão de ir até você, tá? E agora a gente vai para a parte mais importante, que são os nossos posts fixados, beleza, gente? Então assim, ó, quando a gente fala então sobre os nossos fixados, vou colocar aqui ele de novo. A gente pode utilizar 3 no nosso perfil, e qual que é a lógica, qual que é a sequência que eu recomendo que vocês apliquem. Então o primeiro deles vai ser um post de apresentação, em que vocês vão se apresentar ali como profissionais, também apresentar o consultório, a clínica de vocês, mostrar os diferenciais. Isso pode ser o que fica em primeiro lugar ali no destaque, inclusive se vocês forem visualizar o meu perfil, vocês vão ver que ele já é construído dessa forma. Depois, nós vamos ter então uma prova factual. E o que que é isso daqui? Isso é para que você consiga elevar a tua autoridade. Então, se você tiver, por exemplo, alguma coisa que você possa utilizar para expor a qualidade do teu serviço, afirmar a qualidade do teu serviço como um prêmio, mostrar você às vezes em um congresso, trazer ali uma informação relevante a respeito de, o volume de pacientes que você já atendeu, tudo isso é uma prova factual, porque é um fato que vai elevar a tua autoridade perante as pessoas que estiverem chegando no teu perfil. E por último, a gente vai ter então uma prova social. E aqui sim, a gente vai ter então o nosso famoso depoimento. Só que mais do que isso, o que que eu recomendo, nesse caso? Provavelmente vocês devem ter ali um procedimento que é o carro-chefe de vocês dentro da clínica. Selecione um caso como esse e produza um vídeo mostrando transformação. É isso que o paciente gosta de ver, transformação. Então fazer um storytelling em cima de um caso que vocês já atenderam, mostrando: "Olha só, essa aqui era a dona Isaura, que ela sofria com falta de dentes. Olha aqui como que ela chegou na nossa clínica, depois a gente fez aqui o procedimento dos implantes dentários com o doutor João, e ela ficou desse jeito", transformando completamente a qualidade de vida e a autoestima dela, tá. Isso é muito legal, é isso que o paciente gosta de ver, e para produzir esse tipo de conteúdo, se for possível, inclusive ter esse paciente por perto para ele mesmo dar o relato dele, dar o depoimento dele, acaba sendo bem mais legal. Show? Então ajustando todos esses pontos aqui, a gente já tem o nosso posicionamento, de fato, organizado com um conteúdo estratégico para que a gente cause uma primeira boa impressão para as pessoas que começarem a chegar no nosso perfil, independente das campanhas. E isso vai ser importante, inclusive, para um dos funis que a gente vai aplicar. Beleza, gente? Agora, pessoal, vamos falar sobre a parte da captação, que é aí onde acaba sendo o calcanhar de Aquiles da maior parte dos profissionais que nos buscam por ter dificuldade de gerar uma demanda qualificada e, de fato, converter essa demanda em vendas, beleza? Então, antes da gente falar sobre os nossos funis de marketing, vamos lembrar do nosso famoso funil de vendas. Para quem já está há mais tempo no mercado, já passou por agência, ou até já estudou sobre marketing e captação por conta própria, é muito possível que você já seja familiarizado com esse conceito, tá? Mas o funil de vendas nada mais é do que um determinante que vai dividir as pessoas de acordo com o nível de conhecimento que elas têm a respeito do teu serviço e o quão inclinadas elas estão para compra. E por que que a gente fala, pô, funil de vendas? Aqui a gente tem então uma parcela grande de pessoas nesse topo, né? Então a área do topo do funil é maior, enquanto na do meio é uma área menor
e no fundo uma área menor ainda. Então a gente vai afunilando esse perfil conforme as pessoas progridem, né? A gente perde as pessoas, não é um cilindro, por exemplo, em que a gente teria essa estrutura daqui para ser ali um fluxo contínuo, correto? Dentro do conceito de jornada de compra, as pessoas que estão no topo do funil são indivíduos que estão na fase de descobrimento. Então elas não sabem do problema que tem e vão descobrir a respeito disso para depois entrar na fase de consideração. Então aqui essa pessoa já sabe do problema que tem, já sabe qual que é a solução e está considerando, de fato, solucionar a essa dor. E por último, lá no fundo do funil, a gente vai ter quem está em decisão de compra. E aqui sim é a pessoa que vai acabar indo até você, fazendo a avaliação e passando o cartão para efetivar ali o tratamento, ok? E um erro muito comum que eu vejo as agências, os prestadores de serviços de marketing cometendo, é justamente dividir o orçamento do cliente de forma quase que igualitária ou até proporcional para cima, né. Então focando nessas 2 etapas aqui, para as pessoas que estão na fase de descobrimento e consideração, sendo que quem está no momento de compra está aqui embaixo. E lembrem-se, o comportamento do consumidor não é linear, ou seja, não vai ser sempre preditivo que essa pessoa que está aqui numa etapa de descobrimento, ela vai consumir conteúdos que sejam relacionados a isso. A que está em consideração, mesma coisa, para daí sim chegar no momento de decisão de compra, tá? Então, não é sequencial. Por que que é importante que você saiba sobre isso? O próprio mercado, ele já faz essa parte de descobrimento e consideração para você. Então, hoje, dentro da tua cidade, já existem pacientes que estão no estágio de fundo de funil, apesar de não te conhecer, e você realmente só precisa chegar nessas pessoas para chutar para o gol. E beleza, como que a gente faz isso, né? Parece que é uma coisa muito simples, muito fácil de se concluir. E vamos lá, pensando na jornada de compra e na psicologia do consumidor, alguém que está realmente na etapa de descobrimento sobre um problema que ela tem, ela não vai consumir o mesmo conteúdo de quem está na fase de decisão de compra. Por quê? Elas estão em estágios diferentes. Se a gente pegar um conteúdo que seja introdutório, que seria algo a se apresentar para essas pessoas que estão aqui, e jogar para um indivíduo que esteja aqui embaixo, muito provavelmente essa pessoa vai ignorar. E o mesmo se aplica, né? O inverso se aplica. Se a gente pegar ali um conteúdo que não seja voltado para descobrimento, sim a respeito de diferenciais, sem fazer ali uma introdução muito breve, e jogar para alguém que esteja em alguma dessas etapas daqui de cima, esse conteúdo também vai ser ignorado, tá? E qual que é, então, o problema da gente fazer uma campanha sem levar isso em consideração? Muitas vezes você pode acabar produzindo um conteúdo que seja até muito legal, informativo, só que ele acaba realmente sendo um material que se comunica com as pessoas que estão em uma dessas 2 etapas daqui. E o que que vai acontecer como consequência? Você vai receber contatos ali no seu WhatsApp, vai receber leads, só que vão ser pessoas que não estarão no momento de compra. E isso vai, obviamente, acabar aumentando o tempo de jornada até essa pessoa de fato decidir se ela deve comprar de você ou não. E para a gente chegar nessas pessoas diretamente e começar a atingir, essa audiência que já está no momento de compra, a gente vai precisar trabalhar muito bem o nosso criativo. O mecanismo que rege como a gente faz a distribuição, dentro dessas ferramentas, ele muda constantemente. É uma das questões ali que a gente sempre precisa ter, em mente quando a gente está trabalhando com tecnologia, porque a adaptabilidade tem que ser sempre muito rápida. Então não basta a gente realmente ali querer apertar um botão para começar a atingir esses indivíduos. E aí eu convido vocês a fazerem também um exercício. Pega agora não, depois da aula, mas pega depois da aula aqui o seu Instagram e abre lá a aba dos Reels. Pode perceber que se você começar a assistir um conteúdo sobre um tema específico, automaticamente a ferramenta vai começar a te recomendar a mesma coisa, porque ela identificou, esse ponto de interesse no seu perfil. E aí, mesmo se aplica quando a gente fala dos nossos anúncios. Então, se você quer atingir uma pessoa que está no momento de decisão de compra, a tua comunicação, ela precisa ser de fundo de funil. Você tem que produzir um conteúdo que seja relevante para esse indivíduo aqui. Se você acabar subindo um pouco a diretriz central da tua comunicação de maneira que você comunique com descobrimento ou consideração, o conteúdo vai ser entregue para essas pessoas, como a ferramenta já se dispõe a fazer, só que você não vai conseguir ali esses contatos qualificados para conseguir converter isso em vendas, beleza? E agora, qual que é a estrutura, então, que a gente tem que ter na nossa narrativa, na nossa copy, para que a gente comece a atingir essas pessoas de fundo de funil? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é definir as características demográficas do nosso paciente ideal. Quem que é essa pessoa ali em termos de gênero, geolocalização, faixa etária, que consome majoritariamente o nosso serviço, tá? Tendo isso
determinado, a gente vai sim ajustar lá na nossa campanha, porque daí é uma trava que a gente consegue colocar e ser bastante preciso. Então, se mais mulheres compram o meu serviço, você coloca para aparecer só para mulher. Se é só pessoas ali de 40, 50 anos, também já determina isso. Bairros específicos, a mesma coisa, tá? Então isso a gente já consegue aplicar na nossa conta e vai funcionar como uma filtragem, porque você vai cortar uma parcela grande de pessoas que não têm potencial de compra para o teu serviço, beleza? E aí agora falando sobre o nosso anúncio. Então, pessoal, quando a gente vai fazer a configuração de um anúncio de fundo de funil, ele vai sempre ser dividido em 3 blocos. Então, o primeiro deles vai ser o gancho, o segundo vai ser o nosso corpo e, por fim, a gente vai ter o CTA, tá? Agora a gente está falando do aspecto micro do nosso posicionamento, né? O macro ali é o seu posicionamento como um todo, agora a gente está falando sobre uma peça específica que é o teu anúncio. Então, pessoal, o gancho, ele vai ser os 5 primeiros segundos que a gente vai ter no nosso anúncio, que vai determinar se a pessoa vai parar o que ela está fazendo, vai parar de scrollar o feed para entender e ouvir a tua mensagem ou se ela vai simplesmente ignorar. Quando a gente fala sobre compras, quase sempre as motivações são duas. Ou a gente faz uma compra para solucionar uma dor que a gente tenha, e não necessariamente ali uma dor literal, né, mas um incômodo, uma insatisfação, ou para suprir um desejo. Em 95% das vezes a gente vai comprar alguma coisa por conta desses 2 fatores, beleza? Então, no gancho, a gente sempre vai usar isso a nosso favor. Na saúde, acaba sempre fazendo bastante sentido a gente utilizar ali recursos de dor, porque de fato acaba sendo ali um argumento muito forte para convencer alguém a iniciar uma negociação contigo. Então, por exemplo, você que passou o ano de 2026 com vergonha de sorrir por conta da falta de dentes, fica aqui comigo que eu tenho um recado para você, né? Obviamente você pode falar mais rápido do que eu, até que isso é bem importante, mas olha só, você já bateu na insegurança da pessoa, já conversou com alguém que tem essa dor e vai chamar a atenção do público que, de fato, precisa ouvir a tua mensagem, tá? Dá pra gente ser inclusive mais específico, né, então, você que mora em Curitiba e tem vergonha de sorrir por conta da cor dos teus dentes, né. Ou então, você que sempre fica inseguro no momento de tirar fotos, porque você tem uma orelha de abano, por exemplo, né. Então são todos exemplos aí que a gente pode colocar para comunicar com a dor, com a insegurança desse paciente, para ele começar a ouvir o que a gente vai falar no nosso anúncio, tá. E o mesmo se aplica para desejo. Em desejo, o que acaba sendo diferente é que a gente vai realmente sempre apelar para uma coisa que vá possibilitar, por exemplo, algum status, algum ganho social para a pessoa, né, como ela ficar mais bonita, renovar ali o estilo dela, coisas nesse sentido, tá. Então aqui a gente consegue trabalhar muito bem também ali a parte de estética. Então você que mora aqui em Curitiba e gostaria de ter um sorriso mais bonito, fica aqui nesse vídeo que eu tenho uma mensagem para você, tá. Mais um exemplo. Esse tipo de brainstorming a respeito de quais que são os ganchos que você pode utilizar, também é sempre muito legal a gente fazer o brainstorming com IA. Então a gente pode ter excelentes ideias ali para que a gente consiga criar esses ganchos que acabam sendo uma parte muito importante do nosso vídeo, beleza? Depois, a gente vai para o nosso corpo. Então a gente caprichou ali no nosso gancho para fazer com que a pessoa pare o que ela está fazendo para ouvir a nossa mensagem, e agora a gente vai então passar a nossa comunicação central. Então aqui no corpo do nosso anúncio é onde a gente vai de fato aumentar o nível de consciência dela a respeito do nosso serviço para que ela tome a decisão de entrar em contato após. Só lembre de uma coisa, a gente está buscando conversar com uma audiência de fundo de funil. Então a pessoa que vai estar aqui consumindo nosso vídeo, a pessoa que nós buscamos para estar consumindo nosso vídeo, vai ser alguém que já descobriu o problema que ela tem e já considerou a respeito da solução e está no momento de decisão de compra, certo? Então a gente não precisa fazer um conteúdo que seja muito introdutório. Na verdade, a gente tem que evitar isso. Você não vai apresentar o produto, nem falar sobre o benefício que ele tem, porque esse pessoa já sabe, tá? Então, o que que a gente vai focar aqui? Então, primeiramente, você vai abordar os seus diferenciais. Então, por que que essa pessoa deveria comprar contigo, fazer o procedimento contigo antes de um concorrente seu? Aqui, a gente pode também reforçar a sua autoridade, tá? Então, isso tanto no aspecto micro quanto no macro, como a gente já fez ali com o nosso perfil. E também podemos trabalhar quebra de objeção, tá bom? Esses aqui são os principais recursos, mas também a gente pode trabalhar com a mostra de transformação, né, mostrar ali o que que você já fez na vida de outros pacientes que você poderia proporcionar para essa pessoa que está consumindo o teu vídeo. Então veja que aqui a gente não entrou em nenhum pilar que ele diga, que ele converse diretamente com a pessoa no sentido de explicar para ela sobre o que que é, como que funciona, qual que é o benefício, porque quem vai consumir isso está no topo de funil. E se você fizer um vídeo com esse material, quem vai se interessar para interagir com o teu anúncio vai ser justamente ali essa audiência que está na etapa de descobrimento, beleza?
E por fim, a gente vai então fazer a nossa CTA do anúncio, que é a nossa chamada para ação. E aqui é sempre legal a gente fazer uma chamada específica para a gente também implicar um micro compromisso. Bastante simples, podem sempre manter esse formato, né? Então, por exemplo, se interessou, entre em contato comigo e agenda uma avaliação, né? Então, sempre lembre de falar assim: entre em contato comigo e agenda uma avaliação. Clica aqui no botão abaixo para falar com a minha equipe e agenda a sua avaliação. Por quê? Dessa maneira, você faz um filtro, tá? Mesmo sendo uma coisa extremamente simples, como uma fala na rede social, você já implica um micro compromisso, e a pessoa que ela não tenha o nível de maturação para entrar em contato contigo sabendo que ela vai estar começando uma negociação e vocês vão tentar levar ela para um agendamento, a gente já corta ela aí. O teu anúncio ele tem que ser uma peneira e não um imã que vai trazer todo mundo. Ele tem que filtrar as pessoas que vão progredir dentro da nossa estrutura. Beleza, turma? Então aqui a gente já tem uma estrutura de anúncio de fundo de funil. Você fazendo esse tipo de configuração, qual que vai ser o benefício que ele vai te proporcionar? Você vai configurar lá então a sua campanha, e a nossa campanha, ela que é o grande cérebro, ela que vai ser a inteligência por trás de como que a gente vai fazer a distribuição do teu anúncio entre as pessoas, tá? Então a gente tem aqui a nossa campanha, nós vamos configurar então um público, e desse público a gente vai colocar então o nosso anúncio lá de fundo de funil, tá? Assim que a gente começar a rodar essa estrutura, a gente tem então um algoritmo, então vou colocar aqui o nosso robozinho, que ele vai analisar quais são as pessoas que estão interagindo com o teu anúncio, e aí depois ele vai mandar um feedback lá para nossa campanha. E aí a nossa campanha vai começar a procurar pessoas que sejam mais parecidas com as pessoas que estão aqui interagindo com o teu material, que é um material de fundo de funil. Dessa forma, você vai começar a trazer leads mais qualificados para o seu WhatsApp e você vai começar a converter essas pessoas em agendamentos, depois em comparecimentos e lá no final, vendas, beleza? Então lembrem que o criativo é a peça central para qualificar o teu público. É assim que você vai conseguir trazer pessoas que de fato tenham intenção de compra para dentro do teu consultório e é aqui que você precisa caprichar, tá bom? E aí agora falando sobre os nossos funis de captação, a gente vai ter 2, tá? Vamos falar aqui sobre os nossos funis. São 2 abordagens que a gente vai estar utilizando, que já estão validadas para o nosso segmento da odontologia e da saúde. Primeiramente, a gente vai então ter uma campanha que ela vai ser para o WhatsApp, que vocês talvez já tenham testado, inclusive em outros momentos e até mesmo se frustrado, só que para fundo de funil. Então a gente vai utilizar esse tipo de comunicação que eu mostrei para vocês acima, dentro da nossa campanha para o WhatsApp, tá? Como o anúncio, ele vai ser a peça mais importante para fazer a segmentação do nosso público, essa campanha de WhatsApp, só que com uma abordagem de fundo de funil, ela tende a te trazer leads no curto prazo que tem uma boa propensão de conversão, beleza? Essa campanha, ela vai sempre ser dividida também em 2 públicos. Então a gente vai ter o nosso público frio, que são as pessoas que não te conhecem, e também vamos ter ali o nosso público quente, que são as pessoas que já te conhecem e têm propensão maior de fechar. É muito mais fácil a gente vender algo para alguém que já nos conhece do que vender para um desconhecido. E aí, com isso, a gente vai ter o nosso segundo funil, que vai ser o funil do social selling. Esse é um funil que ele ainda é pouco explorado dentro da área da saúde, mas ele consiste no seguinte: aqui não necessariamente você precisa usar só materiais de fundo de funil. Aqui a gente pode também estar utilizando materiais que sejam de topo e meio. Por quê? Esse é um funil que ele vai possibilitar que você tenha resultado tanto no curto prazo, fazendo uma abordagem correta, que a gente vai conversar depois, mas também no médio prazo, médio e longo prazo. Aqui, o objetivo da nossa campanha vai ser então pegar ali os materiais, os vídeos que você tem no teu feed, a gente vai identificar os materiais que têm um maior engajamento orgânico, e aí a gente vai fazer uma campanha de visitas no perfil, tá? Então, isso daqui vai possibilitar com que você aumente o seu número de seguidores. E seguidor é audiência qualificada, tá? O seguidor, ele vai ser o teu público quente. Lembra que eu falei para vocês aqui de cima sobre a gente ter as pessoas que já nos conhecem, que elas vão receber muito o nosso anúncio chamando para o WhatsApp? Então, quando você aumenta o seu número de seguidores, você está automaticamente aumentando a sua audiência quente. E aqui a gente vai, entre aspas, perseguir essas pessoas. A gente vai fazer ali o processo do remarketing. Ou seja, a pessoa começou a seguir o teu perfil, aí do nada começou a aparecer muitos e muitos anúncios seus para ela. Por quê? Justamente porque está configurado dessa maneira. É mais fácil a gente vender para alguém que já nos conhece, a gente tem ciência sobre isso, e por isso a gente determina para que os nossos anúncios apareçam com uma frequência maior para quem já está dentro da nossa base de audiência.
Além disso, a gente vai fazer uma abordagem específica com essas pessoas. E aqui onde vai entrar a parte do atendimento, que é importantíssima. Então vamos falar agora sobre a nossa parte do comercial, que é inclusive um dos pontos que, se não estiver bem alinhado, tudo isso que a gente fez aqui não vai servir para nada. Eu não vou me aprofundar tanto nessa parte do comercial, porque não é o foco dessa aula no momento, mas a gente vai passar rapidamente sobre como que a tua secretária precisa trabalhar e como que você pode fazer para converter essas oportunidades do funil 2 do social selling, em vendas no curto prazo, beleza? Então vamos lá, falando aqui sobre o nosso ponto 4 da aula. Então a primeira coisa que eu imagino que você já esteja fazendo, porque hoje em dia não é mais um diferencial, é algo extremamente básico e todo mundo tem que fazer, primeiro, você tem que estar utilizando um CRM para organizar a tua cadência de contatos, tá? Tem que fazer, isso aqui não tem argumentação. Se você não colocar o teu CRM, você vai deixar muito dinheiro na mesa, tá? Então o CRM vai ser a ferramenta do vendedor, vai ser aqui onde a gente de fato consegue organizar o nosso funil do comercial e mensurar se o que a gente está fazendo está dando resultado ou não. Agora, a gente vai pensar em dois fluxos, tá? Então, depois disso, tenham ciência que a gente vai ter, então, o nosso fluxo direto para o WhatsApp. Inclusive, a campanha 1 do funil que a gente configurou, ela vai estar jogando pessoas de fundo de funil diretamente para o teu WhatsApp, tá? Aqui, você vai fazer o processo de venda consultiva direto. Então, vai aplicar ali o seu Spin Selling. Se você não conhece o Spin Selling, recomendo que você veja. É uma metodologia de vendas em que a gente consegue vender sendo interessante e não interesseiro. A gente consegue fazer ali algumas perguntas específicas de situação, de implicação, firmar algumas coisas ao longo da conversa com essa pessoa dentro do próprio WhatsApp para que o próprio lead perceba que ele precisa da solução que você tem a oferecer e converter essa pessoa. E também a gente nunca vai esquecer de fazer os nossos follow-ups. Tá? E se a gente não estiver utilizando lá o nosso CRM, que eu falei para vocês, você não vai conseguir controlar o teu follow-up. E a venda acontece no follow-up. A minoria das pessoas vai, de fato, te mandar a primeira mensagem, já convertendo um agendamento e ficar por isso. Então, se você não fizer o follow-up, sinto muito te informar, mas você está deixando dinheiro na mesa. E aí agora, pessoal, a gente vai entrar, então, com o nosso funil do social selling. Então, vamos pensar na nossa estrutura, falando sobre como que os funis que a gente elaborou vão interagir diretamente com o nosso comercial. Funil um é o que está jogando no WhatsApp, certo? Então, foi para o WhatsApp, beleza? A nossa campanha do WhatsApp ela está sendo nutrida por públicos frios e públicos quentes. Está jogando para cá. E para criar esses públicos quentes, a gente vai ter o nosso funil 2, que é o que tem o objetivo de mais seguidores, correto? Quando a gente consegue mais seguidores, a gente vai ter mais público quente, tá? E beleza. Só que mesmo a gente criando esse público quente, essa pessoa que está sendo captada pelo nosso funil 2, que é o funil do social selling, ela vai demorar ainda para converter. E aí agora a abordagem que a gente vai fazer do social selling, ela tem o intuito justamente de encurtar o ciclo de vendas com essa pessoa que acabou de chegar no teu perfil. Social selling não é um processo difícil, mas é trabalhoso e dá trabalho ser bom. Lembrem-se disso, tá? Então, o que que vocês, ou a recepcionista de vocês, quem estiver ali com o Instagram e cuidando do comercial, vai precisar fazer? Sempre que vocês receberem ali um novo seguidor, vocês vão fazer a seguinte cadência de contatos, né? Então, vamos colocar aqui embaixo. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser mandar uma mensagem de felicitação. E logo depois, para quem tiver o perfil aberto, a gente vai entrar no perfil dessa pessoa e fazer uma ancoragem. Beleza, Luca, o que que é essa ancoragem? Então você vai ver o perfil dessa pessoa e aí você vai conectar com alguma coisa que você enxergou lá. Então, por exemplo, vamos supor que eu fui abordar uma pessoa que acabou de ser pai, teve filhos, começou a me seguir, falou: "Ô fulano, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui no meu perfil, é uma honra ter você aqui conosco, porque a gente compartilha algumas dicas super bacanas a respeito de saúde bucal e como que você pode ter ali uma vida mais saudável, cuidando melhor dos seus dentes. Entrei aqui no teu perfil e vi que você teve filhos recentemente, pô, parabéns ao casal, espero que vocês estejam vivendo ali uma fase muito proveitosa, do casamento de vocês. Beleza? Coisinha simples. Quando você faz isso, você já se diferencia de 95% das pessoas que estão tentando prospectar esse cara no direct. Porque você parou o que você estava fazendo e fez um comentário a respeito de algo que você viu ali. Então você demonstrou interesse. Já eleva um pouquinho mais o termômetro dessa pessoa para que ela siga no diálogo contigo. Veja que aqui a gente só falou, a gente ainda não abriu, né, para a pessoa nos devolver algo. E aqui, por último, a gente vai então fazer uma pergunta. Literalmente, isso daqui, pessoal, instiga curiosidade, tá? Então, beleza. Você fez a felicitação ali para essa pessoa, fez uma ancoragem com ela, né, mencionou uma coisa que você viu ali do perfil para gerar conexão, e depois você manda uma pergunta aberta, sem especificar o que que você quer falar. Posso fazer uma pergunta? Isso aqui gera curiosidade. Depois a gente vai abrir uma variável. Então, vamos colocar aqui, ó, no passo 3.1, a pessoa pode te ignorar, ou a outra possibilidade é ela te responder. Vamos pensar então na pessoa que respondeu. Para quem te respondeu, aí agora sim a gente vai fazer o nosso pitch. Então o pitch é basicamente você vender o teu peixe.
Aqui você vai apresentar, então, o que você tem a oferecer ligado ao conteúdo que essa pessoa interagiu, que ela veio a te seguir, e chamar ela para fazer uma avaliação. E aí aqui a gente também tem uma outra variável, né, então vamos pegar aqui o 4.1, essa pessoa pode simplesmente te ignorar de novo. Caso ela não te ignore e ela agende uma avaliação, né, então teve ali a sua avaliação. Então aqui, ó, tá, missão cumprida. Já fizemos ali tudo que a gente tinha que fazer, beleza? Mas veja que aqui a gente tem 2 pontos de saída. Quando isso acontecer, a gente vai, obviamente, tentar retomar a conversa no follow-up, tá? Isso a gente pode fazer em até uma semana controlando essa cadência dentro do nosso CRM. E caso não dê certo, caso essa pessoa realmente não te responda, não tem problema. Porque falei para vocês que isso aqui a gente vai fazer para estreitar o círculo de vendas e gerar oportunidades no curto prazo. A minoria das pessoas, mas a minoria mesmo, é um trabalho de formiguinha, vai de fato progredir até o momento de compra, tá? Isso no curto prazo. Mas se essa pessoa te ignorar, lembrem-se que você ainda assim ganhou um seguidor. E esse seguidor vai constituir o teu público quente, e aí a gente vai, entre aspas, perseguir ela com a nossa campanha 1, jogando ela pro WhatsApp. Então ela nunca vai esquecer de você, né? Ela sempre vai estar consumindo ali anúncio seu, se não for agora, que ela vai se tornar cliente, ela vai se tornar no futuro. E nesse meio tempo, a gente ainda vai estar trabalhando com o aquecimento desse público, desses novos seguidores que estão chegando, com os nossos stories. Isso daqui vai nos possibilitar criar outras janelas de contato com essas pessoas, tá? Então aqui a gente vai colocar stories que fomentem interação. Então, caixinha de perguntas, levantada de mão e enquetes, tá, pessoal? Então, ó, eh, caixinha de pergunta, vamos sempre colocar ali dúvidas a respeito de procedimentos. Levantada de mão é a gente, por exemplo, trazer um relato, trazer um caso e falar assim: "Ó, você se interessou, você gostaria de fazer um tratamento similar?" Clica aqui nesse sticker que a minha equipe vai te chamar, tá? E todo mundo clicar, você faz a abordagem. E enquete, a mesma coisa, tá? Sempre que a pessoa ela te der um sinal de que ela está engajando contigo, a gente vai considerar isso como uma oportunidade para entrar em contato e retomar o processo do social selling. Então, mesmo para as pessoas que te ignoram aqui em cima, a gente fazendo esse trabalho ativamente nos teus stories, você vai conseguir, eventualmente, reativar essas pessoas em algum desses eventos, e aí a gente começa o processo e fica nesse círculo de aprimoramento contínuo. Então, pessoal, a gente acabou de passar sobre os 4 principais pilares para que vocês consigam transformar o tráfego de vocês em um verdadeiro ativo e você consiga converter essas oportunidades em vendas tanto no curto quanto no médio prazo. Então, recapitulando, primeiramente, vocês vão cuidar do posicionamento de vocês com aqueles ajustes super simples que eu falei para vocês ao longo da aula. A gente vai, então, ter ciência a respeito de como que funciona o nosso funil de vendas em relação à lógica e à jornada de compra do consumidor e quais que são os 2 principais funis que a gente vai estar trabalhando para trazer essas pessoas para dentro. Então, nosso funil de WhatsApp com criativos de fundo de funil, que vão te trazer ali a semana qualificada, e também o nosso funil do social selling, tá? Falamos sobre os criativos que vocês vão estar utilizando dentro desses funis aqui, e também a abordagem que vocês vão ter com esses leads no WhatsApp e no direct, em especial com o conteúdo do social selling. Como vocês puderam ver, não é nada complexo. Não existe receita de bolo ou um botão secreto dentro do gerenciador, seja do Google, seja da Meta, para que você consiga magicamente trazer os seus leads qualificados. Esse é o processo que a gente aplica na maioria das contas que nós fazemos a gestão e garantimos um excelente resultado, considerando o retorno sobre o investimento. E eu garanto que aplicando essa metodologia dentro da operação de vocês, também será possível colher excelentes frutos. Eu fico por aqui. Caso você tenha algum tipo de dúvida, é só me acionar nos meus principais canais de contato, tá bom? Forte abraço e até a próxima aula.